Que a renda fixa está num patamar muito baixo já não é novidade para ninguém, que todo mundo deveria começar aos poucos, migrar uma parcela do seu patrimônio para a renda variável, também todo mundo já sabe, mas o fato é que todo mundo não sabe exatamente qual que é a melhor forma de fazer isso, onde investir na renda variável para ter uma rentabilidade interessante, mas também sem correr tanto risco assim. Por isso, no vídeo de hoje eu separei aqui 3 investimentos da Bolsa de Valores para iniciantes que você pode começar a investir sem muito risco para ter uma rentabilidade super legal. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e antes da gente começar eu quero saber se você já investe em renda variável, se você já investe, sei lá, em ações, fundos imobiliários, você já tem uma parcela do seu patrimônio em renda variável? Até para eu conseguir adaptar melhor o conteúdo aqui do canal para aquilo que você prefere, então deixa aqui embaixo se você investe ou não em ações, se você investe ou não em renda variável ou se está só investindo em renda fixa, me conta um pouquinho melhor aqui embaixo que eu quero muito saber, beleza? E começando indo direto ao ponto, o primeiro investimento que nós vamos falar aqui, até já falei bastante aqui no canal sobre eles, que é justamente os fundos imobiliários. E por que os fundos imobiliários são muito interessantes para você ter uma rentabilidade interessante, sem muito risco e por aí vai? Bom, primeiro que eles vão te ajudar a desenvolver a mentalidade correta na hora que você está investindo, que não é buscar muita valorização, comprar aquela ação que vai explodir de preço e você vai ganhar muito dinheiro. Na verdade, a melhor estratégia, na minha visão, é você se tornar sócio de boas empresas e começar a receber a renda passiva mensal. E justamente por isso, os fundos imobiliários se encaixam muito nessa questão, porque eles pagam proventos todos os meses. A partir do momento que você investiu, no mês seguinte você já vai receber esses proventos na sua conta da corretora ou do banco, dependendo de onde você investir, de preferência na corretora para ter taxa zero, mas o fato é esse, você vai receber esse provento mensal todos os meses e além disso nós temos a questão da baixa volatilidade, ou seja, a oscilação de preços dos fundos imobiliários acontece de forma muito mais tranquila do que acontece, por exemplo, nas ações. A oscilação é menos forte e por isso, para iniciantes, eu acho que pode ser um excelente investimento justamente por isso, porque as pessoas que estão iniciando, elas muitas vezes desesperam quando vê aquele dinheiro que elas colocaram lá derrubando ali, caindo um pouquinho de preço e você acha que você está perdendo dinheiro, vai vender ali no prejuízo, quando na verdade não é tão assim que as coisas funcionam. O investimento é de longo prazo e o foco deve ser na renda passiva mensal. E se você não sabe ainda, chegou aqui por agora e está conhecendo os fundos imobiliários nesse momento, bom, basicamente de forma bem resumida, pode olhar em outros vídeos aqui no canal para entender um pouco mais a fundo, mas é como se fosse vários investidores se juntando e comprando participação em um fundo de investimentos que eles vão colocar o dinheiro lá dentro, todo mundo vai juntar uma quantia de dinheiro grande desses investidores todos e vai contratar um gestor para alocar esse dinheiro da forma mais eficiente possível. Então o gestor vai lá, vai comprar, por exemplo, um imóvel que seja um prédio comercial para alugar os andares, os escritórios, comprar um galpão logístico, um shopping, por aí vai. Tem cada tipo de fundo imobiliário tem um tipo de imóvel diferente e vale a pena muito investir para você diversificar um pouco sua renda, né? Afinal, todo mundo sabe que historicamente os imóveis trouxeram uma rentabilidade muito interessante e é aquela questão de patrimônio imobilizado que muita gente gosta, né? E a outra vantagem muito boa é que os rendimentos que você recebe, diferentemente dos imóveis que você teria que pagar imposto de renda, no fundo imobiliário até então é isento, você não precisa pagar imposto de renda sobre a sua renda mensal. O segundo tipo de investimento que eu quero mencionar nesse vídeo aqui são as ações, mas não é qualquer tipo de ação, são as ações pagadoras de dividendos e tem um motivo muito específico para isso. Bom, a gente tem 2 grandes grupos de empresas, né? Aquelas empresas pagadoras de dividendos e as que não pagam dividendos e preferem reinvestir o seu lucro no seu crescimento. Então você pode ter uma empresa que está em fase de expansão e ela precisa de muito capital para crescer e ela pega grande parte do seu lucro para colocar de novo na operação para tentar ter cada vez mais lucro lá na frente. Isso, por um ponto, é legal, mas por outro, você não teria essa renda passiva mensal, pelo menos por enquanto. Pode ser que lá na frente, quando a empresa se torne um pouco mais madura, ela venha a distribuir esses proventos e tá tudo certo também. São estratégias de investimento diferentes. E o segundo tipo, que é o que eu estou mencionando nesse vídeo aqui, são aquelas empresas que pagam dividendos frequentemente. Por quê? Normalmente as empresas pagadoras de dividendos, ou elas não precisam de muito capital para investir, ou elas são empresas que já atingiram a maturidade no seu negócio, elas já estão no estágio de maturidade, ou seja, elas são empresas que foram provadas ao longo do tempo, elas têm um modelo de negócio que gera muita receita, gera muito lucro e, consequentemente, como elas não precisam reinvestir
tanto assim para continuar crescendo, porque elas já são maduras e já não tem mais para onde crescer, o mercado já está ali um pouco mais saturado e elas já têm um market share muito grande no mercado, então elas preferem distribuir esse lucro para os seus sócios, porque elas julgam que o dinheiro na mão dos sócios vai ser mais produtivo, vai gerar mais retorno do que caso ela precise ou até mesmo queira reinvestir o lucro na sua operação. E aí eu vejo uma coisa acontecendo frequentemente, que são justamente os iniciantes querendo começar a investir naquelas ações da moda que está todo mundo comentando e não necessariamente são as melhores empresas da bolsa. São, por exemplo, empresas como Oi, Cogna, IRB, Via Varejo, são aquelas ações que variam muito de preço, muita gente até consegue ganhar dinheiro com elas, só que as pessoas ficam encantadas com essa possibilidade de variar muito o preço ali da ação, ganhar muito dinheiro no curto prazo, sem entender exatamente o que elas estão fazendo. E o grande problema aqui é essa alta volatilidade, é o preço variando todo dia. Para o iniciante que não entende exatamente o que ele está fazendo, ele vai entrar na bolsa com a mentalidade totalmente errada, de comprar ação no preço e tentar vender na semana seguinte num preço muito maior, só que ele pode acabar também tendo que vender num preço muito menor, não entende exatamente aquilo. Justamente porque são as ações que têm um risco muito alto, elas são ações muito especulativas, as pessoas não sabem se elas vão quebrar ou não, porque são empresas que estão numa situação muito ruim, dando prejuízo ano após ano. Então, enfim, as pessoas querem ganhar muito dinheiro com aquilo sem entender por que elas estão colocando dinheiro lá e muitas vezes são aquelas empresas que podem acabar tirando o investidor da bolsa com prejuízo, que vai sair falando para todo mundo que a bolsa é cassino. E aí o ideal e o que eu acho que você deveria fazer é buscar as histórias de quem realmente ganhou dinheiro no longo prazo investindo na bolsa, que são justamente aquelas pessoas que investiram com mentalidade de donos, tornando sócias daquelas empresas que eles estavam comprando na bolsa de valores e participando da distribuição de lucro ao longo dos anos. Por isso, você está começando, muito melhor você não investir naquelas empresas que variam muito de preço, na verdade investir naquelas empresas que não são tão voláteis assim e que pagam dividendos periodicamente e pagam bons dividendos, porque com isso você vai começar a focar naquilo que realmente importa nos seus investimentos, que é a renda passiva das suas ações ou dos seus ativos no geral. O terceiro tipo de investimentos que eu quero comentar aqui vai um pouco contra aquilo que eu acabei de falar sobre a renda passiva mensal, que esse deveria ser o foco, mas tem um bom motivo por causa disso. O nome deles é ETF, Exchange Traded Fund. E bom, para quem está começando, não tem muito dinheiro para investir, já quer diversificar na bolsa de valores, não quer gastar muito tempo estudando e analisando empresa por empresa para saber exatamente qual que é a melhor ação para ele colocar no dinheiro, não tem muito tempo para isso, mas mesmo assim quer se expor à renda variável, os ETFs é uma forma muito interessante de fazer isso. Porque o que é um ETF, né? Basicamente um fundo de investimento passivo, ou seja, é um fundo que vai replicar algum índice de referência. O gestor que está lá, ele não vai selecionar ativamente quais ele acha que são as melhores ações do momento para comprar para o longo prazo, o que seja, dependendo da estratégia do gestor. Na verdade, ele vai simplesmente seguir um índice. Por isso, o índice, normalmente, ele já é muito diversificado, então o ponto positivo é que com pouco dinheiro você já consegue diversificar a sua carteira, porque ao comprar uma única cota, você já vai ter nessa cota as ações de todas aquelas empresas que estão dentro do índice. A taxa de administração do ETF é muito mais baixa do que, por exemplo, de um fundo de ação. Fundo de ação normalmente cobra 2% ou até mais ao ano sobre o seu patrimônio investido e o ETF vai cobrar normalmente menos de 1%, às vezes até menos de 0,5%, dependendo do ETF pode chegar até próximo de zero. Então é uma taxa muito baixa que pode valer a pena você investir também. E o lado negativo é que normalmente você não vai ter um retorno extraordinário no ETF, você vai simplesmente seguir aquele índice de referência. Então a sua carteira de ações não superaria o Ibovespa, na verdade ela seria justamente a rentabilidade do próprio Ibovespa ou de qualquer outro índice que você acompanhe. Você pode comprar, por exemplo, o ETF BOVA11, que vai seguir a carteira do Ibovespa, você pode comprar o ETF do DIVO11, que é um índice que coloca lá as maiores empresas pagadoras de dividendos, então as que mais pagam dividendos vão estar dentro desse índice. Tem um índice Small 11, que são justamente as empresas Small Caps, tem o IVVB11, que é um índice que vai replicar o S&P 500 lá na Bolsa dos Estados Unidos, enfim, tem vários ETFs que você pode diversificar a sua carteira. Mas me conta aqui embaixo se você chegou até esse momento do vídeo, comenta aqui embaixo, hashtag até o fim. Eu sempre gosto de pedir isso porque normalmente as pessoas param um vídeo no meio e não acompanham o conteúdo até o final e normalmente tem muito valor no final também, então eu quero saber se você absorveu todo esse conteúdo desse vídeo, deixa aqui embaixo, hashtag até o fim. E se você tiver interesse de dar um passo a mais e conseguir analisar uma empresa igual um profissional, saber exatamente o que você tem que olhar para montar a sua carteira
dinheiro de forma inteligente, para o longo prazo, até você conseguir viver de renda passiva, no dia 3 de fevereiro eu vou abrir as inscrições do meu treinamento O Investidor de Valor, vou fazer uma live divulgando tudo, mostrando exatamente tudo que vai acontecer lá, mas para quem estiver na lista VIP eu vou abrir um dia antes para dar essa preferência caso você tenha interesse de participar e quiser entrar na lista VIP para ter essa vantagem em relação a todos os milhares de inscritos que tem aqui no canal. O link está aqui embaixo, é só deixar seu e-mail que eu vou te mandar todas as informações por lá. E só deixa o e-mail lá se realmente fizer sentido para você, se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, porque a gente precisa mencionar certinho o número de vagas e o tanto de suporte que a gente vai precisar trazer para esse curso. Então, caso você tenha interesse de analisar uma empresa igual um profissional e aprender todo o passo a passo dessa análise, é só deixar seu e-mail aqui embaixo que no dia 3 de fevereiro eu vou abrir as inscrições e no dia 2 eu abro apenas para quem estiver na lista VIP, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o like, que isso é muito importante para o algoritmo do YouTube. E meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer.